Tínhamos, sim, dois, por sinal. Esqueceu? Tínhamos dois exercícios, um no livro e um no caderno. Eu coloquei na plataforma um para Ô, vocês Aline, copiarem o no dever não é caderno. no livro e no caderno? Isso. Hoje nós temos que corrigir esses dois, no livro e no caderno. No livro foi na página 236 e 237. E o do caderno vocês tinham que entrar na plataforma e copiar, que era tipo uma revisão. Você não fez não, Ian? Eu acho que não, o do livro eu não sei. É muito dever, eu tô ficando perdido. Muito dever. Os professores estão passando muito. Sim, na minha opinião, sim. Só que a gente tem que se apegar ao método. Então vamos lá, vamos para cima. Eu tô me perdendo já em Vamos todos os lá. deveres já, Bom, eu mas vou eu tô seguindo começar. firme. Eu vou começar corrigindo o do livro, tá? É mais fácil. Vou colocar aí no chat as páginas para o pessoal que está chegando agora. 236 e 237. Aí depois a gente vai corrigir o do caderno. Bom dia, Alex, tudo bem? Vamos pegando então aí o livro e o caderno, que a gente vai usar os dois hoje para corrigir. Deixa eu só ver aqui quem eu tenho que marcar, que eu já me perdi. Entrou um monte de gente junto. Bom, então vamos lá. Estávamos falando então na semana passada sobre as ligações químicas, certo? Aí nós vimos a ligação química do tipo iônica, covalente e metálica, tá? Na ligação química iônica do tipo iônica, a gente viu que os elementos eles podem um doar para o outro sem prejuízo nenhum, tá? Um elemento vai dar o seu elétron para o outro elemento e não vai fazer falta para ele. Essa é a ligação iônica. Quando a gente tem a ligação covalente, um elemento não pode doar para o outro, e sim compartilhar, emprestar, porque se ele der para o outro, vai fazer falta para ele. Então, ele só pode emprestar, que a gente chama de compartilhar, né? Aproveitando a linguagem da internet de hoje em dia, a gente utiliza a palavra compartilhar. Então, o elemento precisou, compartilha com o outro elemento. E não vai fazer falta para ninguém porque eles estão compartilhando. O da ligação metálica, a ligação ela tem uma atração mútua. E aí eu falei para vocês, bom dia, quem está entrando agora. Eu falei para vocês que nessa atração mútua, geralmente forma-se um desenho muito parecido com um sólido geométrico, tá? Os elétrons eles ficam todos arrumadinhos igual a um sólido geométrico. Então também é fácil da gente identificar quando a ligação ela é do tipo metálica. Então, nós temos que corrigir a página 236. Quem está chegando aí agora, vamos abrir na página 236. Na página 236, o número 1 era um complete. Então, tinha as palavras aí em cima no quadro, e a gente tem que usar exatamente essas palavras, tá? Encaixando aí nos espaços que estão faltando. Na letra A, para se tornarem estáveis, os átomos de compostos formados por ligação iônica e covalente obedecem à regra do. Qual palavra que vocês completaram?
Ninguém completou com nada? Aline, eu acho que você tinha que ter primeiro perguntado quem fez o dever, né? Eu vou puxar a Um orelha de ponto. vocês. Muito bem, Matheus. Matheus respondeu, ó. Octeto. O que significa isso, octeto? Quando a última camada de elétrons ela é formada por 8 elétrons, tá? Então, se a última camada não tem 8, eles se unem ou um para dar para o outro ou um para compartilhar para o outro para formar 8 elétrons, tá? O nome disso é octeto. Muito bem, Matheus. Então, na Qual é a letra página, A, gente? quem falou aí, Carlos? O que você falou? Qual é a página? Página 236. Ah, tá, obrigado. Então, na letra a palavrinha que nós vamos completar é octeto. Aí, na letra B, na ligação tananã, os átomos compartilham elétrons do último nível de energia. Quem é que compartilha? Qual é o nome da ligação que compartilha? Covalente. Valente, muito bem, disseram aí no chat, Davi Miranda e Rafael Rocha. Na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons do último nível de energia. Muito bem. Na letra C, na ligação Iônica. iônica, muito bem, um átomo cede ou ganha elétrons para de outro átomo. Então, ele pode ceder, ele pode dar ou ganhar, tá? E não vai fazer falta para ele. Isso é a ligação iônica. Aline, bom dia. Vocês estão fazendo o quê? Página 236, correção da 236. Ah, tá, obrigado. Letra D. A fórmula eletrônica de Lewis, sei lá. Lewis, isso, muito bem. Consiste em escrever o Símbolo. símbolo, muito bem, do elemento químico e ao redor dele inserir pontos que representam os elétrons existentes no Último. Muito bem, Davi. Último nível de energia. Tá? Então, vamos repetir esse aí, porque o pessoal chegou um pouquinho depois. Na letra A, então. Para se tornarem estáveis, os átomos de compostos formados por ligações iônicas e covalente obedecem à regra do octeto. É a primeira resposta, a primeira palavrinha para completar. Na B, na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons do último nível de energia. Então, tinha que completar com a palavra covalente. Na C, na ligação iônica, um átomo cede ou ganha elétrons para de outro átomo. Tínhamos que colocar a palavra iônica. E na D, a fórmula eletrônica de Lewis consiste em escrever o símbolo do elemento químico e ao redor dele inserir pontos que representam os elétrons existentes no último nível de energia. Todo mundo completou? Pode repetir, Zero, por favor. Qual? O último? Ah, Você ainda tá na 1? tô na número 1, repetir a número 1 toda. Então tá de boa, já fiz já. Tá? Aí agora no 2. Observe a formação do óxido de cálcio, que é conhecido como cal, e usado em construções. Então, é aquele produto que às vezes a gente mistura com água e pinta a parede, e quando a gente encosta na parede a gente fica toda branca. É aquele material, tá? Isso é o cal. É um pó branco, mas que se a gente mistura com água, dá para a gente utilizar como se fosse uma tinta para pintar muro, paredes, só que ele não tem uma fixação, porque não é uma tinta. Então, quando a gente encosta na parede, a roupa da gente fica toda branca. Tem que tomar cuidado, tá? Porque não tem a fixação que eles colocam, que eles utilizam na tinta, né?
Aí Ô, Aline, param aí. Fala, pode falar. pode contar uma pequena história havendo sobre isso? Que não entendi, repete. Posso contar uma pequena história tendo muito cal no meio? Pode. Então, eu tava andando um dia aí na rua, voltando para casa, Ah, principalmente da escola, na época que eu ainda não sabia andar de bicicleta. Aí eu ah. tô lá, eu tenho que passar pelo matinho. Na hora que eu piso, meu pé afunda no cal. Tinha muito cal. Meu tênis É ficou branco. mesmo? Sim, Sim. tem Então, que me. alguém que devia estar usando esse produto em alguma construção, né? Terminou de usar, aí jogou, era um terreno baldio, alguma coisa assim, né? Aí Não, jogou. era tipo um matinho ali no canto. Uhum. Não dava nem pra ver, porque o mato tava meio grandinho. Aham. Aí você ficou todo branco. Seu pé ficou todo branco. Mas ele não dá problema nenhum, não. Ele não tem problema, não. A gente pode ter contato com a pele que não tem problema, não. Vai lavar, vai sair, tá? Bom, então nós temos aí representado exatamente isso, ó. O cálcio e o oxigênio. Então, temos o óxido de cálcio, que é o cal. Aí, ó, a gente tem essa representação mostrando que o cálcio está, ó, dando para o oxigênio, 2 elétrons que ele tem, porque o oxigênio só está com 6. Precisa ter 8, então ele está mostrando a setinha lá, ele dando para o oxigênio ficar com 8. Qual é a fórmula química do óxido de cálcio? Como que a gente escreve isso? Muito bem, Davi Miranda. CaO. Ele colocou lá no chat. CaO. Quando a gente escreve assim, a gente está representando o óxido de cálcio. Ca, que é o cálcio, e mais o oxigênio. Iago, nós estamos corrigindo a página 236, número 2. Agora vamos para a letra B. Mas se você voltar um pouquinho aí no chat, tem as respostas do número 1 e do número 2 da letra A. Ô, prof, essas bolinhas perto do K e do O são os eletrões, né? Isso, são os elétrons, tá? Na tabela periódica está escrito em número, mas quando a gente vê assim em desenho, aí eles são representados por bolinhas, por pontinhos, tá? Na letra B, quantos elétrons tem o átomo de cálcio e o átomo de oxigênio em seu último nível de energia? Já tinha até dado a resposta. É, Quantos tem no cálcio? 2. 2. E no oxigênio? Meia. Isso aí, 6. É só contar esses pontinhos, tá? Então, no cálcio tem 2 elétrons e no oxigênio tem 6. Aline, me diz que vai cair essa questão aqui na prova. Por favor. De contar, sim? É. De contar não, mas cai Ah, essa quantidade de elétrons pela distribuição eletrônica, tá bom. tá? De Pelo menos. contar assim em pontinhos, não. Pelo menos nessa prova não. Já fiz a prova, não vai cair não, mas no simulado do final do ano, de repente sim. Isso é bem fácil, não é difícil não. E só da gente observar o desenho, a gente consegue descobrir qual é o tipo de ligação. É bem fácil. Não é difícil essa matéria. Mas a prova não tá Aline, difícil, não, tá fácil, tá? Aline, a prova vai ter que buscar na escola, né? Isso. Vocês vão receber o dia que vocês vão ter que ir lá pegar, aí vai pegar todas juntas, aí vocês vão ter alguns dias, uns 4, 5 dias, mais ou menos, para fazer todas, e aí vai ter um outro dia marcado para vocês irem lá devolver. Aí os professores vão lá e Ah, vão tá. pegar para corrigir, tá?
Entendi. E o tio Gilbert deve colocar na plataforma também os conteúdos de todos os professores, do que vai cair em cada prova. Tá bom? Fiquem atentos Uhum. na plataforma, que ele deve colocar por esses dias os conteúdos, tá bom? Tá. Então tá. Bom, agora na letra C. Que tipo de ligação química está representada no esquema acima? Iônica, covalente ou metálica? Davi Miranda respondeu iônica. Muito bem. Por quê? Por que que é iônica? Quem sabe? Porque um átomo ganha para o outro átomo. Porque o átomo cede barra ganha Isso eletrões aí. para outro átomo. Isso aí, muito bem, porque está pedindo para justificar, né? Então a gente tem que responder ligação iônica e depois justificar por que que a gente escolheu ligação iônica, certo? Por quê? Porque o cálcio está cedendo 2 elétrons para o oxigênio, ok? Ou para o outro átomo, como o Davi colocou. Aí na D. Aline, a gente tem Hum. algum. A gente tem algum átomo dentro da gente. Desculpa, eu agora que fui lembrar. Vários, milhares, porque as nossas células, antes delas serem células, elas são moléculas e antes delas serem moléculas, são átomos. Então, nós temos trilhões, não é um, não, trilhões, tá? Porque nós temos, não tem como calcular a quantidade de células que o ser humano tem, tá? Até porque a todo momento a gente está perdendo algumas e outras estão sendo colocadas no lugar. Então, não tem como a gente ter um cálculo, contar. São trilhões. Aline, Aline? Pode falar. Ah, tá. Pensei que tinha travado. Não, o cálcio dá o quê? Elétron? Você falou? O cálcio, que é o Ca, cede ou dá elétrons para o oxigênio, Ah, ok, ok. tá? Ele cede elétrons para o oxigênio. Aí na letra D, Emily está perguntando. Ah, não, tá explicando a resposta, né? É o que um átomo que perde ou ganha. Isso. No caso aí, o cálcio, ele está doando, né? O oxigênio é que está ganhando. Ele está perdendo, o oxigênio está ganhando. Tá? Repete sempre, senhora, por favor. Tá, então vamos lá. Na letra C de novo. A primeira resposta é ligação iônica. Aí depois pede para a gente justificar essa resposta. Porque o cálcio cede 2 elétrons para o oxigênio. Porque o cálcio cede 2 elétrons para o oxigênio. Tá? Professora? E o cátion. Acho que é cátion, né? Sim. Cálcio, Ah, cálcio, ele tem quantos eletrões? não, aí depende de quanto está precisando. Tá? Nesse caso aqui são 2, mas depende. Tá? Agora que eu Depende. fui lembrar. Não É entendi. possível, é possível um átomo doar para outro átomo e acabou que esse átomo que doou ficar sem eletrões? Então, nesse caso aqui, ele ficou sem, ele só tinha 2, aí ele cedeu para o outro, ele ficou sem nada. Se a gente for na tabela periódica e olhar aqui o cálcio, ó, o cálcio está aqui. Se a gente olhar o cálcio, na distribuição eletrônica dele tem 2, 8, 8 e 2. Na última camada dele tem o 2, que é esses 2 que está sendo representado aí. Aí ele foi e cedeu, ele deu para o oxigênio esses 2. Por quê? Porque a camada anterior a essa que ele tem 2 já tem 8 elétrons.
e na última camada sempre tem que ter 8. Então ele doou e não fez falta para ele, porque na outra camada anterior ele já tinha 8 elétrons. Na última camada sempre tem que ter 8 para ele poder fazer isso. Entendi. Ele não tiver, aí ele não pode dar, ele só vai poder compartilhar, que foi o caso do hidrogênio que a gente viu na semana passada. Ele só tem, ó, no hidrogênio, o hidrogênio está aqui, ele só tem um elétron, ele só tem uma camada e um elétron em cada camada. Se ele der para o outro, ele não fica com nenhum, então ele não pode dar, ele só pode compartilhar. Por isso que apareceu aquela fotinho dos dois hidrogênios juntinhos, tá? Vou Ah, corrigir o dever da plataforma também hoje, tá, Iago? Corrigir esses dois hoje. Aí na letra D, em um aglomerado iônico de óxido de cálcio, qual elemento químico é o cátion? Quem é o cátion? É o cálcio. cálcio ou o oxigênio? Cálcio. O cálcio, tá? Porque ele que está cedendo, ele está dando para o oxigênio. Então, na letra D, no primeiro pontinho, quem é o cátion? O cálcio, porque ele está cedendo para o oxigênio. E quem é o ânion? O oxigênio. O oxigênio, porque ele está recebendo 2 Ali, elétrons do cátion. o cátion dá, né? E o ânion recebe, não é isso? Isso aí, isso aí. Lembrando que é o contrário da matemática, tá? Quando o cátion Acho que travou. Travou. estão me ouvindo? Então, não sei o que aconteceu aqui não, acho que a minha conexão caiu. Aí eu saí e entrei de novo. Vamos lá, então. Agora vamos para... Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui para acho que está um pouquinho torto. Agora vamos para 237. A 237... Ah, não, Aline. Você podia Não. repetir a D? A D? Então vamos lá. Voltando na D. A primeira bolinha do cátion. Quem é o cátion? O cálcio, porque ele cede 2 elétrons para o oxigênio.
o cálcio, porque ele cede 2 elétrons para o oxigênio. Aí, quem quiser colocar entre parênteses um sinalzinho de mais, pode colocar. Só para saber que é sempre o contrário da matemática. Se ele está cedendo, né, se ele está perdendo, o sinal é positivo. Só para lembrar. E o ânion? Quem é o ânion aí? O ânion é o oxigênio. Por quê? Porque ele está recebendo 2 elétrons do cálcio. Aí, quem quiser colocar entre parênteses, coloca entre parênteses e o sinalzinho de menos, quando recebe o sinal negativo. Repetindo o ânion, então. O ânion é o oxigênio, porque ele está recebendo 2 elétrons do cálcio. Foi? Foi. Aí na 237 é um resumo de tudo que a gente viu, da parte da tabela periódica, das ligações, do átomo, tá? Eles fizeram um resumo para a gente completar, tá? Um resumo desse capítulo. Aí ele mostra lá, ó, a molécula da água, tá? Que é o H2O. Então, a gente tem aí 2 hidrogênios e o maiorzinho é o oxigênio. E aí a gente tem que completar, ó. Os se combinam formando substâncias. Que palavra que está faltando aí? Não? Conseguiu fazer, não? Os átomos se combinam formando substâncias. Então, na primeira frase está faltando a palavra átomos. Aí, na segunda, os são conjuntos de átomos que possuem o mesmo número atômico. Qual é o nome disso? De hidrogênio. Não. Elétron? Não. O nome do hidrogênio e do oxigênio, qual é o nome disso? H2O? Qual é o nome de tudo isso aqui? Átomo. Não. Tabela periódica. Elemento. Elementos do quê? Elementos? Químico. Químicos. Muito bem. Então, os elementos químicos são conjuntos de átomos que possuem o mesmo número atômico. Os elementos químicos. Aí, na terceira frase, a tabela periódica, muito bem, Iago, atual nos fornece muitas informações sobre cada um dos elementos químicos, como nome, número o quê? Número atômico, muito bem, número atômico, massa atômica, nome do grupo a que pertence, entre outras. Então, a gente já sabe procurar na tabela periódica o nome do elemento, o símbolo do elemento, o número atômico, a massa atômica, em que grupo ele está, em que período e a distribuição eletrônica. E ainda sabemos classificar se é um metal, se é um não metal, se é um gás nobre. Olha quanta coisa a gente já sabe da tabela. Claro que pesquisando, né? Dentro da nossa cabeça não tem nada. Só olhando ali que a gente consegue ver, tá? Então, repetindo, na primeira frase tem que completar a palavra átomos. Na segunda, elementos químicos. Na terceira, periódica e atômico. Foram essas 4 palavras aí que estão faltando até agora. Aí na outra, ainda sobre a tabela periódica, ela é organizada em
Pares, não. Em grupos. Muito bem, Caetano. Ela é organizada em grupos, numerados de 1 a 18. 18. 18. Muito bem. Então, ela é organizada em grupos, numerados de 1 a 18, e em quantos períodos? 7. Sete. Muito bem. Isso aí. Ela é organizada em grupos, 7. numerados de 1 a 18 e em 7 períodos. Ok? Agora, debaixo da tabela. A combinação entre os elementos químicos dos átomos formam as... Quando a gente combina um elemento com o outro, qual é o nome disso? Combinamos lá o cálcio com o oxigênio. Qual é o nome disso? Substâncias químicas? Não, quase isso. Qual é o nome disso aqui? Disso aqui. Elementos químicos, não. Qual é o nome disso aqui, ó? Quando junta. Fórmula química? Não. Isso, Kenny. Ligações químicas. Muito bem. Davi já tinha falado, professor. Ligações químicas, isso aí. A combinação entre os elementos químicos dos átomos forma as ligações químicas. Ah, eu não vi Davi, não. Às vezes sobe muito, muito rápido. Meu celular, eu estou no celular, então a tela é menorzinha, aí vai subindo rápido, eu não vejo. Bom, aí depois, a ligação iônica, muito bem, geralmente ocorre entre metais e não metais e formam os aglomerados iônicos. Muito bem. Então, repetindo essa frase aí. A combinação entre os elementos químicos dos átomos forma as ligações químicas e a ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais e forma os aglomerados iônicos. Agora, na última. A ligação covalente, muito bem, ocorre pelo ganha o... Não. Como que a gente chama? Isso, Davi. Ocorre pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia. Muito bem. Prof, eu não peguei o depois da a ligação, sem ser o geralmente ocorre pelo. Geralmente O antes Geralmente ocorre de compartilhamento. compartilhamento. Geralmente ocorre pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia. É a última palavra para completar. Certo? Tá, e o penúltimo quadrinho em branco. O penúltimo é covalente. A Obrigado. ligação covalente geralmente ocorre pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia. Ok? Não desiste não, Iago. Vamos até o fim. Lutando sempre. É errando que a gente aprende. Errando a gente aprende também, tá? Não é só acertando toda vez, não. Claro que quando acerta, né, a gente fica contente. Mas errando também, a gente também chega lá. Só não pode errar na prova. Na aula pode errar à vontade. Bom, aí temos aí o do lado. As ligações químicas podem ser representadas pela... Quem inventou isso? Qual foi a pessoa que inventou isso? Que eu não entendi. Isso, muito bem. Então, nós vamos completar assim, ó. As ligações químicas podem ser representadas pela
Fórmula eletrônica de leves. Isso aí, Kennedy. Fórmula eletrônica de leves. E também pela... As duas respostas estavam aí, era só copiar. Tá ali embaixo. E também, muito bem, fórmula estrutural, isso aí. Era só copiar de baixo, tá? Já estavam aí com a dica para vocês. As ligações químicas podem ser representadas pela fórmula eletrônica de Leves e também pela fórmula estrutural. Aí está mostrando como que é a representação de Leves, que é pelos pontinhos, e como é a representação estrutural, tá? Aqui está representando o oxigênio. O oxigênio, a fórmula estrutural dele é O2. Então, por isso que tem esses duas vezes a letrinha O aí, tá? Bom, então daqui terminamos. Aí eu tinha passado para vocês um lá na plataforma para vocês copiarem no caderno, tá? O Gilbert postou semana passada. E aí tinha que copiar no caderno, que é uma revisãozinha do que a gente está vendo e para ver se vocês ainda estão com alguma dúvida nas fórmulas. Aí eu fiz um exercício bem parecido de como vai estar na prova, tá? Quem imprimiu não tem problema não, tinha espaço também lá para fazer na folha mesmo, dava para fazer na folha, só colar no caderno para não perder, tá? Bom, então no número 1. O número 1 era só para escrever as fórmulas, tá? Então, eu pedi a fórmula do deslocamento, do tempo, da velocidade média, da aceleração média e da densidade. Então, vamos lá. Fiz um papel... Travou? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Sim, tá dando para ouvir. Vê se vocês conseguem visualizar aqui todas as fórmulas. Da letra A até a letra E. A primeira fórmula é a fórmula do deslocamento. ΔS igual a SF, que é o deslocamento final, menos o deslocamento inicial. Essa é a fórmula do deslocamento. Na letra B era a fórmula do tempo. Essa matéria está no caderno, tá? Vocês tinham que ir lá na plataforma para copiar as questões. Na letra B, a fórmula do tempo. ΔT igual a TF menos TI, que é tempo final menos tempo inicial. Aí, na letra C, era a fórmula da velocidade média, que é Vm igual a ΔS sobre ΔT, dividido, né? Deslocamento dividido pelo tempo. Se não aparecesse assim, se não desse para fazer dessa forma, pode aparecer dessa forma aqui. Deslocamento final menos deslocamento inicial e tempo final menos tempo inicial, que significa o ΔS e o ΔT. Então, pode ser representado das duas maneiras, por isso que eu coloquei com as duas. Depois, a da aceleração. Aceleração média igual ΔV, que é a velocidade, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então, pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Velocidade final menos velocidade inicial, que é a mesma coisa que o ΔV. E tempo final menos o tempo inicial, que é a mesma coisa que o ΔT. E, por último, a fórmula da densidade, que é a única fórmula que a gente viu em química. É a única forma que vai aparecer na matéria de química. Na matéria de química só tem essa fórmula aqui. O resto das fórmulas é tudo física. Então,
fórmula da densidade, D igual a M sobre V, massa dividido pelo volume. Tá? Então, um conselho. O que a gente tem que fazer na hora de calcular um probleminha, uma fórmula? Primeiro, a gente tem que saber a fórmula e o que significa essas letrinhas na fórmula, porque se a gente não souber o que significa, a gente não consegue procurar no probleminha para poder substituir na fórmula. Tá? O D significa o quê mesmo, não é? Não entendi. Esse D da E significa o quê mesmo? O D é densidade. Densidade, a fórmula da densidade é D igual a M sobre V. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Tá? Então, não adianta a gente decorar a fórmula sem saber o que significa cada letrinha. Tem que saber o que significa também. Porque, por exemplo, está lá no probleminha, calcule a densidade dos materiais. Mas aí você não sabe que o M é de massa e o V é de volume, como é que você vai procurar lá no probleminha a massa e o volume para poder aplicar na fórmula? Tá? Então, a gente tem que memorizar, tentar memorizar a fórmula e os seus significados. Tá? Todo mundo conseguiu já responder isso aqui? O S é o que, Aline? O S é deslocamento. Ah, tá. Delta S significa deslocamento, que é a distância percorrida, tá? O espaço percorrido. Eu andei 3 quilômetros. É o deslocamento, é o S. Tá bom? Bom, Iago, eu ainda não sei como que vai ser passado essas notas, mas eu acredito que seja da seguinte forma. Vocês vão lá pegar, aí vocês vão levar para casa e vão responder. Depois vocês vão num dia marcado para devolver. Aí, quando já tiverem devolvido, a escola vai nos avisar e a gente vai lá pegar para corrigir. Aí, mediante a nossa correção, eu acho que a gente vai voltar lá para devolver. Entendeu? Aí, quando a gente voltar para devolver, de repente, eles devem marcar um outro dia com vocês para vocês buscarem já tudo corrigido já com a nota. Eu acho que vai ser assim. Tá bom? Bom, agora no número 2. O número 2 era para a gente realizar aquela conversão, tá? Então, a gente tem que ter na nossa mente que a gente pode utilizar medidas em metro por segundo e em quilômetro por hora. Só que no livro, às vezes, aparecia alguns probleminhas que pedia para a gente converter. Estava em quilômetro por hora e aí a resposta ele queria em metro por segundo. Ou então estava em metro por segundo e ele pedia a resposta em quilômetro por hora. Aí a gente tem que converter isso, tá? De que maneira? Multiplicando ou dividindo por 3,6. Esse 3,6 é um número fixo, tá? O que a gente precisa saber? Se vai multiplicar ou se vai dividir. Se for do quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Quilômetro por hora, para passar para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro quadrado, a gente vai multiplicar por 3,6. Tá? E 3,6 é sempre esse número. 3,6 não muda, não. Então, nós tínhamos aí uma tabelinha com quatro velocidades. 2 estavam em quilômetro por hora e 2 estavam em metro por segundo. As que estavam em quilômetro por hora, a gente tinha que passar para metro por segundo. E a que estava em metro por segundo, a gente tinha que passar para quilômetro por hora, tá? Então, eu fiz um outro cálculo para vocês, ver se está dando para ver tudo. Acho que não vai dar para ver tudo, não.
Ó, na letra A, nós tínhamos 655 quilômetros por hora. E tinha que passar para metros por segundo. O que eu fiz, então? Peguei os 655, dividi por 3,6, que deu 181,94. Depois da vírgula aqui, a gente pode usar uma, duas ou três casas, até três casas. Tá? Fala. Esse primeiro você não colocou, não. Acho que não. Não? Eu acho que não. Só tem aqui 114, 0,004 e 100. É? Eu acho, não sei, pode estar errado, meu. Então tá bom, então esquece. Vamos para o próximo, então. Depois eu vou lá conferir na plataforma. 114,4. Esse está em metro por segundo. Só que ele quer em quilômetro por hora. Então, nós vamos multiplicar o que a gente tem por 3,6. 519,84. Aí depois nós tínhamos o 100. Estava em quilômetro por hora, nós queremos em metro por segundo. Então, 100 dividido por 3,6. 27,77. Eu acho que essa daqui dá uma dízima, mas aí a gente ou utiliza uma casa depois da vírgula, ou duas ou três. Tá? Na próxima. Tá bom? Pode falar, Yara. A fórmula, Yara está perguntando qual a diferença da velocidade média para a aceleração média, né? Na fórmula, a gente viu, deixa eu voltar aqui na fórmula, que é o mesmo instrumento que a gente usa aqui na velocidade, a gente usa aqui na aceleração. Mesma coisa, tá? Só que na aceleração, a única coisa que vai mudar é a unidade de medida, que ela vai ser dobrada. A gente coloca aquele ao quadrado em cima. Tá? Então, repetindo. Na fórmula da velocidade média e da aceleração média, é a mesma, os mesmos componentes, ó. Só que aqui a gente vai usar a velocidade e aqui a gente vai usar o deslocamento, tá? Então, quando a gente termina de fazer essa fórmula aqui, a resposta dela a gente usa aqui, ó. E na aceleração, a gente usa a unidade de medida dobrada, ao quadrado. É metro por segundo ao quadrado, ou então quilômetro por hora ao quadrado. É sempre ao quadrado na aceleração. O resultado, como assim? Não entendi. Como assim? O resultado da velocidade média e da aceleração média? Para você fazer uma aceleração média, tá, o conceito. Então, o conceito é, na velocidade, você utiliza o deslocamento e o tempo. Tá? Para se calcular uma velocidade, você precisa do deslocamento e do tempo. Na aceleração, você precisa de uma velocidade e de um tempo. E ainda tem mais um porém, que na aceleração a gente pode ter valores negativos, que é o da desaceleração. A gente já fez um exercício também, tá? Não tem uma definição assim específica.
e sim a gente analisar a fórmula. Na velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, e na aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. Não tem um conceito formado sobre isso, tá? Até porque a gente não utiliza conceitos para isso, a gente utiliza fórmulas. O objetivo de você saber a velocidade, de você saber a aceleração, é você calcular ela. Então, não tem nessa parte, quando se envolve fórmulas, não tem um conceito próprio. O próprio conceito é a fórmula, tá? Nunca vou pedir um conceito, porque não tem um conceito para isso. Tá bom? Agora que eu entendi o que você queria falar. Bom, então vamos voltar aqui. Agora na D. A D é 0,004. Estava em metro por segundo, queria transformar em quilômetro por hora. Então, nós vamos multiplicar por 3,6. Então, repetindo, quando é de metro por segundo e ele quer em quilômetro por hora, a gente sempre vai multiplicar por 3,6. Então, uma regra é isso. Quando for o contrário, quando for de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Então, é só memorizar isso. Quilômetro por hora e quer passar para metro por segundo, vai dividir. E está em metro por segundo e quer quilômetro por hora, a gente vai multiplicar. Sempre os dois por 3,6. Aí eu multipliquei, deu 0,01, ou para quem quis colocar mais casas, ó, 0,014, 0,14. Pode ser assim ou assim, com duas casas ou com, no máximo, 3. Não é difícil não, Rafael. Daqui a pouco você se acostuma. É fácil. Tá? Bom, aí no número 3. Número 3 era um probleminha. Uma motocicleta percorreu 200 quilômetros em 4 horas. Calcule sua velocidade média, tá? Primeiro de tudo, colocar a fórmula. Primeira coisa que a gente vai fazer, escrever a fórmula. Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Quem é o meu ΔS, que é o meu deslocamento? O probleminha disse que é 200 quilômetros. Quem é o meu ΔT? Quem é o meu tempo? O probleminha falou que são 4 horas. Aí é só dividir na calculadora. 200 dividido por 4, 50 km por hora. Aí a gente coloca as duas unidades de medida na resposta. Só isso. Para calcular a velocidade média, é só isso. Aí na número 4. No cálculo para determinar a aceleração média, é possível que ela assuma valores negativos? Já tinha até dado a resposta anteriormente. Isso, sim. Porque quando ela está com um número negativo, ela é uma desaceleração. Certo? Isso aí. Então, a resposta é sim. Aline, Ó, na fórmula da velocidade média, o que significa esse primeiro aqui? o ΔS, E o delta T? ΔS deslocamento. Então, no probleminha, ele falou que ele percorreu 200 quilômetros. Então, esse foi o deslocamento dele, 200 quilômetros. E o ΔT é o tempo, que ele falou que o tempo foi 4 horas. Aí é só substituir, igual a gente fez aqui, ó. Entendi. Tá? Anota aqui do ladinho, que aí você não vai esquecer mais. ΔS, aí bota aqui, deslocamento. ΔT, tempo. Já anotei. Notou? Então, o número 4 é sim. Tá? Número 5, outra forma.
Deixa eu colocar agora aqui. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir de repouso em um intervalo de tempo de 5 segundos. Qual é a aceleração média desenvolvida? Então, se é a aceleração média que ele quer, a fórmula que a gente vai utilizar é AM igual ΔV, que é a velocidade, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então, a primeira coisa que a gente copia é a fórmula. Depois, a gente vai procurar lá no probleminha os números para poder substituir aqui na fórmula. Quem é a velocidade que ele está falando? 30 metros por segundo. Então, eu coloquei aqui. Quem é o tempo que ele está falando? 5 segundos. Então, eu coloquei ele aqui, ó. Aí, eu vou dividir. 30 dividido por 5, 6. Lembrando que na aceleração, a gente coloca as duas unidades de medida e quando for assim, repetida, ó, a gente dobra a unidade de medida. Então, metros por segundo ao quadrado. Na aceleração, sempre vai ter esse doisinho em cima. Se tivesse em quilômetro por hora ao quadrado, porque teria o H aqui e o H aqui também. Aí a gente tem que colocar esse doisinho, a gente não pode esquecer, tá? O número 4 é só você colocar sim na resposta. A resposta é sim. No cálculo para determinar a aceleração média, é possível que ela assuma valores negativos? Sim. A resposta é sim, do 4. Foi? A aula já acabou. Falta a última agora. Na última, era fácil, porque era só pesquisar na tabela periódica, tá? Que é o que vocês vão fazer na prova também. Então, nós temos, ó, número 6. O número atômico do cloro, 17. A massa atômica do carbono, 12. O símbolo do potássio, a letra K. O primeiro elemento do 8º grupo é o ferro, Fe. Nessa resposta, vocês poderiam colocar assim, em símbolo, ou então, se quisesse colocar em palavra, escrever ferro, também poderia, tá? Na letra E, segundo elemento do 6º período. Então, eu ia ter que achar onde está o 6º período e depois procurar o segundo elemento. Então, é o bário. Aqui eu coloquei, ó, pode ser assim ou pode ser em símbolo. Coloquei os dois tipos. Na letra F, o símbolo do 3º elemento do 18º grupo. O ar. Esse eu queria o símbolo, tá? Ó, símbolo do 3º elemento, que é o argônio. Então, a gente tinha que colocar em símbolo. Mas se eu não pedir, aí pode ser em símbolo ou em palavra, tanto faz. E na letra G, um exemplo de metal. Eu coloquei o alumínio. Aqui também eu não disse se eu queria o símbolo ou o nome. Aí eu coloquei os dois para vocês escolherem. Mas poderia ser outros exemplos de metais também. Metal é o que mais tem na tabela periódica. A maioria é metal. Ok? Alguma dúvida nesse exercício? Tem algumas questões que vão ser repetidas lá na prova. Se vocês conseguiram fazer esse, ou pelo menos conseguiram entender agora na correção, vocês vão conseguir fazer na prova também. Certo? Agora, deixa eu só conferir aqui quem eu ainda não... Ô, Aline, então eu tô liberado. Tá, você tá. O seu eu já coloquei, tá?
Alexander, tá aí? Quem eu não chamar é porque eu já tinha colocado presença, tá? Alexander, ok. Ana Carolina. Ok. David Sá. Esses que eu não chamei é que eu já coloquei presença em tudo, tá? Davi tá aí, de Sá. Francisco. Não. Joana. Não. Maria Eduarda Fontes. Pedro Estrela. Felipe, tá aí? Tá? Professora, Felipe tá. Tá bom. Samuel. Sara. Lorena já tinha marcado, tá, Lorena? Sara tá aí? Não? Então tá. Então quem eu não chamei é que eu já tinha dado presença, tá bom? Bom, então vão estudando para a prova. Revejam esse exercício que eu passei, que está um exercício bem próximo do que está na prova, tá? Se vocês conseguirem, refaçam. Vão treinando a procurar na tabela periódica, porque aí, quanto mais vocês observarem a tabela, mais rápido vocês vão pesquisando. O Francisco está entrando agora, não acredito. Quanto mais rápido, quanto mais observarem, mais rápido vocês vão achar, tá? Então, vão observando, não precisa decorar, não. Vão observando, vão paquerando a tabela periódica de vez em quando, que aí vai ficando mais fácil, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, vão estudando e semana que vem a gente continua, tá bom? Tchau, Aline. Beijo. Tchau, Aline. Para vocês também, um beijinho. Fala, Aline.